Próxima pergunta. Sobre capítulos. Existe uma quantidade certa de páginas? Exemplo, em um mesmo livro existem capítulos pequenos e grandes. Cara, essa pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo tem essa dúvida. Não sei se todo mundo, mas muita gente tem essa dúvida de como separar capítulos, como é que eu separo e etc, blá blá. Mas é o seguinte, gente, não existe uma regra, tá? Não existe. Existem histórias que nem tem separação de capítulo. Histórias longas, gigantescas, que não tem uma separação de capítulo, não vou lembrar agora qual, mas já em vários livros que eu já li sobre escrita criativa, já vi o pessoal citando sobre isso, e não tem necessariamente uma regra. O que eu gosto de indicar sempre para os meus alunos, assim como as cenas, os parágrafos, os capítulos, eles também têm uma estrutura, né? Um início, meio e fim, e principalmente um objetivo. Não adianta você cortar aquele capítulo no meio do caminho. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. No primeiro capítulo do meu livro A Máscara de um Anjo, o objetivo é apresentar a protagonista. Então tem uma sequência de cenas onde eu cumpro esse objetivo de apresentar quem ela é, o mundo à sua volta, porque ela tem algumas cenas que ela sai do primeiro lugar que ela tá, passeia no sentido de se locomove dentro daquele ambiente, dentro daquele universo, e dá ao leitor essa dimensão de onde ele tá, que tipo de mundo é esse que ele tá vivendo com a protagonista, né? De estrutura física, governamental, organizacional, como é que funciona a estrutura daquele mundo. Eu situo, eu ambiento o leitor aonde ele tá, junto com o personagem. Ele acompanha o personagem nesse dia a dia dela e etc. O segundo ato é apresentar o próximo coadjuvante com ela. Tem 2 coadjuvantes junto com a protagonista e o próximo para se apresentar ele. Então eu apresento ela conhecendo ele pela primeira vez, né? Algumas outras cenas dele se correlacionando com ela, se correlacionando com outras pessoas, porque meu narrador é em terceira pessoa, então não fico necessariamente só com a protagonista. Se eu pego outro exemplo também do Yuru no Sekai, que é a minha light novel, se tudo der certo, ano que vem sai. Ela já tá com a primeira versão escrita, mas eu preciso revisar, dar uma melhorada pra lançar ela no próximo ano. Eu pego ali, os capítulos, eles têm nomes. No meu livro da Máscara de um Anjo, meus capítulos não têm nome. Porque eu não tinha, e eu achava que ia dar muito spoiler colocar alguns nomes. Já nesse da Yuru no Sekai, alguns se encaixam bem. Aí, por exemplo, um deles Os Espiões. Então ali o objetivo é contar através de várias cenas como a sociedade dos espiões da determinada vila, né, que existe naquele reino, como eles agem, por que eles agem. Então tem várias sequências de cenas, não só dentro desse núcleo desses espiões, mas de outros núcleos, falando deles, falando sobre as atividades deles, mesmo que não seja a pessoa falando dela, mesmo que não seja o próprio grupo de espiões explicando o que eles são, mas existe uma série de cenas que dá a entender ao leitor quem eles são, quem são esses grupos. Então, dentro daquele capítulo, eu fecho essa ideia, eu fecho esse objetivo. E é claro, em cada capítulo a gente vai construindo a história. No final de cada capítulo, puxa o gancho pro próximo. Exatamente a existência desses espiões, né? O mostrar eles em ação, que faz dar o start para uma consequência dentro da história, o prenúncio do que está por vir, né? Tem algo de errado nesse reino, né? Alguma coisa muito errada vai acontecer. Então, o exemplo, deixa eu ver se eu consigo lembrar, tanta história na cabeça, mas assim, um dos espiões chega nessa aldeia, e a Margot, que é a rainha, ela tem seus guardas, né, em todos os lugares. E ela sente a presença de que alguém diferente entrou nessa vila, porque é um reino com várias vilas em volta. Então ela sente que alguém entrou ali naquele vilarejo. E ela manda, né, os guardas dela, os guardas vão lá, não acham nada nem ninguém, e isso desperta já a desconfiança dela de que alguma coisa tem errado. Porque se ela sentiu a presença, mas eles não acharam ninguém, significa que eles estão se escondendo. Se estão se escondendo é porque tem alguma coisa errada. E aí, nisso, por conta dessa desconfiança, ela já chama a reunião com vários guardiões. Naquela reunião, ela fica mais desconfiada ainda de um dos guardiões, que também pode estar fazendo besteira. Essa desconfiança vai aumentando até virar uma bola de neve que vai culminar lá no clímax. Ou seja, uma cena específica daquele objetivo daquele capítulo acaba estando interligada com o final daquela história. Mas cada capítulo precisa ter o seu objetivo.
Não aconselho você ficar preso a essa questão de quantidade de páginas. Ai, o meu tem 10... Claro. Tudo tem um equilíbrio. Não é que você vai fazer um capítulo com uma página e outros capítulos com 10, 20, 30 e só tem um capítulo no seu livro com uma página. Olha, a não ser que realmente seja uma coisa excêntrica sua, seu estilo de autor e você esteja consciente do porquê você tá fazendo aquilo. Porque tudo na escrita criativa é estratégia. Se você sabe o porquê que você tá fazendo aquilo, se você tem uma estratégia, uma consciência do porquê que você tá fazendo, beleza, show de bola, manda ver. Agora, se não é por causa disso, se você simplesmente quis separar em uma página, não aconselho. Junta com outro capítulo, porque senão fica uma coisa até meio que desconexa, né? Qual é o objetivo? É só vai ser um capítulo de uma cena? Mais uma vez, se não tem um objetivo para aquilo, se você não fez isso de forma consciente, não faça, junta com outro capítulo. Cansei de, no final da história, inclusive no livro A Máscara de um Anjo, no final da história, eu acho que eu tinha... Eu vou lembrar se era 20 capítulos, alguma coisa do tipo. E eu reduzi, porque eu vi que alguns capítulos, os objetivos eram muito parecidos. E então eu podia unir uma coisa com a outra. E passava a ideia, passava o objetivo. Tinha um objetivo dentro daquela junção ali de cenas. E sempre finalizar o capítulo com um gancho pro próximo, né? Não finaliza ali com tudo resolvido, ou a metade do caminho, ou como se... se você parar aqui, você nem precisa ler mais o restante da história. Tenha em mente que o gatilho da curiosidade tem que ser aguçado a todo momento com o seu leitor, tá bom?